Queridos, a paz do Senhor Jesus. Peço por gentileza que abram as vossas Bíblias, aqueles que têm, em Mateus capítulo de número 28, onde aqui fora lido, primeiramente na primeira parte do culto, a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 20. Enquanto todos assim procuram, eu quero externar a Deus os meus agradecimentos por estar aqui mais uma vez. Agora, a convite do evangelista Fred, de Deus abençoe em Cristo Jesus, toda a equipe, a diretoria do Departamento de Missões, também ao pastor Rogério, Deus abençoe grandemente, satisfação em revê-lo. E hoje eu não vim só, hoje eu vim com a tropa toda. A capitã da guarda está com artilharia pesada lá embaixo, que é o meu filho, e nós temos aqui também a minha tia, a tia Nê, que nós falamos de forma carinhosa, que é a tia Edneide, que é a general da parada de taipas aqui, ela que diz que manda em tudo, mora aqui. Aí eu falei, hoje eu te levo para a igreja juntamente comigo. Deus abençoe a minha tia grandemente, e o meu filho, o Pedro, todos viram aí, ele que é o testemunho que eu contei da última vez. E eu falei para vocês, né, que o cabelo dele é igual ao meu, os olhos dele é igual ao meu, é só olhar pela fé, irmão. Em nome de Jesus. Então, Pedro está aí, graças a Deus por isso, e hoje eu posso estar adorando ao Senhor Jesus Cristo de forma completa aqui, amém? Capítulo 28, versículo de número 19, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Queridos, observarmos o que o Senhor Jesus Cristo está instruindo os seus discípulos a respeito do ide e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que assim pudesse ser proclamado, multiplicado e também viesse ser informado para formar. E quando Jesus Cristo, dentro dessa realidade, nos coloca dentro dessa condição, é este Jesus que durante o seu ministério, que durou 3 anos e meio, começando com seus 30 anos de idade, este Jesus Cristo, a qual 700 anos antes mesmo da sua encarnação, é este Jesus que fora profetizado pelo profeta Isaías, chamado também de um profeta messiânico, dentro de uma realidade inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tal forma isso, que quando nós observarmos o capítulo de número 7, versículo de número 14, do livro do profeta Isaías, já descreve acerca de Jesus Cristo 700 anos antes dessa forma, dizendo então que a Virgem conceberá e dará a um filho, e o seu nome se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Dada essa delineidade atribuída a este Jesus Cristo, está responsabilizadamente a Ele, então também o fator da sua missão e também a sua encarnação, apresentando-se de forma corporal, encarnado. Agora também esta profecia está apontando àquele que também seria interno, universal e que preenche todos os ambientes e não tem 1 milímetro de espaço sequer que ele não ocupe. Tal modo que quando nós observarmos que no capítulo de número 9, versículo de número 6, então fala a respeito dele novamente no livro do profeta Isaías, declarando-o desta forma: o menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
dado essa circunstância, nós estaremos então agora colocando ele então em um filho que é nos dado pelo pai, que em Salmo 68, versos de número 5, descreve dessa forma, que o Senhor Deus é pai de órfãos e também é juiz de viúvas. Tá, esta paternidade, que também está embutida agora nesta trindade, está oferecendo o seu filho, que Isaías 53, verso de número 10 descreve, que agradou Deus em moer o teu próprio filho, a fim de que não moesse eu e você. Então embutido também está juntamente com ele uma unção, que descreve no capítulo 61, a partir do versículo de número 1. Este Jesus Cristo também precisaria do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo, a fim de que pudesse fazer obras maravilhosas em carne durante o seu ministério, que durou 3 anos e meio. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque me ungiu, e ele mesmo descreve, para evangelizar os pobres. Então, dado essa realidade, o poder para o evangelismo também é para mudar uma condição social, uma realidade atual, para também uma virada de página futura, e dentro de uma condição de levantar o pobre do monturo e fazer com que se assente perante os príncipes, a fim de que então, mudando-se esta realidade de vida, vira para testemunho de Deus, a glória do Pai, o que o Evangelho tem o poder de fazer. Então não existe nenhuma condição social que o Espírito Santo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não consiga mudar e mudar para melhor. Dado isto, nós vamos observar então, que é este Jesus Cristo, que Lucas, no seu capítulo de número 1, nos seus 80 versículos, está apresentando a realidade deste triunfo de Cristo, que triunfou como filho, triunfou como servo, triunfou como sacrifício e triunfou discipulando essa realidade. Quando nós observarmos, Lucas no capítulo 1, versículo 14 em diante, está falando acerca também de Zacarias, Isabel, e agora a promessa do filho deste casal, que se chamaria João, e também conhecido como João o Batista. Quando nós observarmos, responsabilizado está este moço, agora antes de nascer, com um ministério separado por Deus, para que viesse preparar o caminho para aquele que viria segundo, mas na realidade é primeiro. Dado isto, nós vamos observar que é o anjo que descreve dessa forma, que dentro dessa realidade, entenderemos que enquanto eles estão dentro dessa condição, o anjo do Senhor aparece perante o altar do incenso, descrevendo a Zacarias desta forma, dizendo: a tua esposa era estéril até hoje, e Deus é especialista em desfazer a esterilidade e continuar a formar, a literalmente fazer gerar, porque é Ele mesmo que 1 Samuel 2, versos de número 6, descreve que é Ele que dá vida, é Ele que tira, é Ele que faz descer a sepultura, e é Ele que faz subir dela. Além de esse dar a vida, Ele também forma, como Salmo 139, verso de número 16, descreve desta forma: me tecestes ou me formastes com amor desde o ventre da minha mãe, e todos os meus dias o Senhor já conhece, e todos eles o Senhor já escreveu em seu livro. É esse Deus, que dentro dessa realidade, Gênesis 18, 14, tem uma pergunta dizendo: alguma coisa demasiadamente difícil para esse Deus? Nada é difícil para esse Deus. Tal modo isto, que Deus, Ele não é limitado, Ele é ilimitado. A minha limitação, literalmente, é
sair das minhas mãos para ir às mãos dele para fazer aquilo que eu não posso fazer, e por isso ele é conhecido, apresentado a Moisés como Yahvé, Yahshé, Yahvé. Eu sou o que sou, eu sou tudo aquilo que você não é, eu sou. Eu posso tudo aquilo que você não pode, eu posso. Eu faço tudo aquilo que você não faz, eu faço. Eu tenho tudo aquilo que você não tem, ele tem. É esse Deus que dentro dessa condição está prometendo a este pai que o seu filho vai ser grande, vão se alegrar do dia do teu nascimento e converterá muitos corações ao Senhor. Mas ele não tem trono, mas ele é grande, pode se alegrar, mas ele literalmente há de converter o coração de muitos ao Senhor, mas não tem trono. Ele tem um serviço de preparar e apresentar a verdade daquele que está vindo como uma realidade pura, humilde, mansa, mas cheia de virtude, a qual no capítulo 1 de Lucas, a partir do verso de número 31, nós vamos encontrar que o anjo do Senhor, 6 meses depois, vai na região da Galileia, encontra uma mulher chamada Maria, que está prestes a casar com José, e essa mesmo ouve do anjo dizendo: salve agraciada. Não é um cumprimento comum de um judeu, porque ele não é um cidadão humano, mas ele é um cidadão celeste, a fim de que então tenha o favor de trazer a mensagem, e a saudação dele não é culturista, nem nacionalista, mas é dos céus, a fim de que ela observa que é diferente essa saudação, ela se espanta. Mas o que me chama a atenção é que o anjo diz dessa forma: bendita és tu entre as mulheres, e bendito será o fruto do teu ventre, porque o que há de nascer de ti será chamado filho de Deus. Tal modo isso, que ele diz: descerá sobre ti a virtude do Espírito, o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Esta moça está dentro de uma realidade agora que não é proporcional à realidade da promessa, a realidade que ela vive. Se antes do casamento engravida, ela pode ser levada ao apedrejamento. Por isso ela pergunta: como isso vai acontecer? E o anjo responde: isso não é obra de varão, mas é fruto e obra do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá? Não existe fruto, não existe obra, não existe evangelismo se não tiver o Espírito Santo de Deus em teu caminho e em todas as obras. Jesus literalmente está imbuído dessa forma, mas ele diz assim: se alegrarão do teu nascimento, ele será grande, e dará a ele o trono de Davi, e o teu trono não terá fim. Volta para João. Ele vai se alegrar do teu nascimento, vai ser grande, vai converter muitos corações ao Senhor, mas ele não tem trono. Mas o que vem depois dele é grande, vão se alegrar, vai ter o trono, e o trono dele não tem fim. Vamos voltar à história. Vem Saul, veio, reinou, morreu, e o trono ficou para quem? Para Davi. Veio Davi, reinou, ficou o teu trono para Salomão. Veio Salomão, veio, reinou, morreu, e o teu trono ficou para Roboão. Veio Roboão, dividiu-se o povo, e também entrou Jeroboão. Passando-se o período dos reis, veio Zedequias, Josias, Joconias, também Gedalias, a fim de que também Zedequias, todos vieram, reinaram, sentaram no trono, morreram e deixou o trono. Mas veio Jesus, morreu, ressuscitou, vive, e ninguém tira ele do trono, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Dado essa circunstância, nós vamos observar então que é este Jesus Cristo, que ele não veio literalmente direto ao trono, ele foi a carpintaria. Ele, na contrariedade da lógica dos homens, que todo homem quer ser senhor, todo senhor quer ser rei, todo rei quer ser Deus, ele literalmente está na lógica inversa da humanidade. O homem quer subir, mas ele veio provar que para subir tem que descer. Ele não veio atingindo literalmente a dinastia, nem reivindicando o trono, mas literalmente ele veio para que conhecesse o Pai, a fim de que apresentou
diante das trevas a verdadeira luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Este Jesus, nascido em Belém, literalmente ele mesmo, perseguido, perturbou Herodes. Herodes levantou um edito, um decreto para literalmente matar as crianças de 0 a 2 anos de idade, para tentar impedir o nascimento de Jesus, mas não conseguiu. A coroa não reverenciou, o trono não reverenciou, os príncipes não reverenciou, os sacerdotes não reverenciaram, mas estava junto àquela manjedoura alguns animais, e a fim de que os príncipes do Oriente lhe ofertando. O que me chama a atenção é, quando estes príncipes perguntaram a Herodes, não se prostraram, perguntaram aos sacerdotes, não se prostraram, mas quando viram Jesus sem perguntar, chegou prostrando e adorando. Por que, Peter? Porque ninguém se rende ao homem que não tem literalmente autoridade divina, mas todo se rende àquele que é rei, que tem autoridade nos céus, que é divino e adorado na terra, a fim de que também é glorificado em cima nos céus, e que no dia do teu nascimento não aconteceu no nascimento de Moisés, nem de Alexandre o Grande, nem dos principais profetas, o que aconteceu no dia do nascimento de Jesus, quando os anjos tocaram e cantaram em cima e dizendo: glória ao Pai nos mais altos céus. Ah, meu Deus do céu. E ele mesmo está dizendo, porque está nascendo hoje em Belém o Salvador, e graça a todos os homens que receberam esta graça. Graça que é um favor imerecido, mas não é só isso. Favor imerecido também é unibenevolente. Por quê? Só vem dele, por ele não existe em mais ninguém. Porque esta graça só vem dele, por ele não pode ser dada por mais ninguém, porque só ele é misericordioso, só ele tem um amor incondicional, só ele perdoa, só ele restaura, só ele reforma, só ele liberta, e só ele leva para o céu. Eu amo esse Jesus. Dado isso, há de nos observar então que a sua missão não começa com multidão, mas literalmente o seu ministério começa no deserto. Quando então na tua idade tenra, ele mesmo, levado após o seu batismo nas águas, no capítulo de número 3 de Lucas, lá no Jordão, lembra aquele pregador que pregava desta forma: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eis que o machado está posto sobre a raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto, ele corta e arranca e lança no fogo. É esta mensagem que não desviou ninguém, não matou ninguém, não colocou ninguém para fora da igreja, mas que atraiu a multidão da Judéia, Pérea, Samaria, até Ramate, com fronteira com o Egito, trazendo este povo para ouvir esta mensagem, ser batizado nas águas. Batizando João eles nas águas, está sepultando o velho homem, fazendo uma testemunha perante Deus e perante os homens de um novo compromisso, de um novo nascimento, abandonando a vida de pecado para seguir diligentemente uma aliança com Cristo. Mas a pregação do pregador, ela parou quando Jesus Cristo passou os caniços na margem do Jordão e entrou nas águas. Mas ele diz dessa forma: eis aí o Cordeiro de Deus, João 1:29, que tira o pecado do mundo. Isso tem muito significado. Por que, Peter? Porque em Gênesis capítulo 22, um cordeiro substituiu Isaac. Em Êxodo capítulo de número 12, o cordeiro substituiu uma família. Em Levítico capítulo de número 23, o cordeiro substituía a nação. Mas em João capítulo 1 versículo 29, o cordeiro não é só para um homem, para uma família, para uma nação, é para todo mundo agora. É um cordeiro que substituiu eu e você, porque era para mim e você estar naquela cruz, mas ele se colocou no meu e no teu lugar, para nos dar o direito de se assentarmos hoje aqui e receber o direito de ser chamados filhos de Deus. Eu amo esse Jesus.
Para nós então encaixarmos essa promessa, temos que olhar para a ótica de João capítulo 1, versículo de número 10, 11 e 12. Ele diz dessa forma: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não percebeu. Ele veio para os seus, judeus, mas os seus rejeitaram, judeus. Mas todos, verso 12, quantos o receberam, deu-lhes o direito de ser feitos filhos de Deus, aos que creem. Então, todos que receberam, eu recebi esse Jesus, criei em Jesus, oh meu Deus do céu, eu sou filho de Jesus. Esta paternidade me atingiu pelo teu 5º grau. Eu só consigo ser pai biologicamente falando por adoção, mas esse Deus, ele é pai dos anjos, pai da criação, pai por formação, pai por eleição e pai por adoção. Esta graça que te adotou, que sofreu por ti, morreu pela graça, mas a graça que é de graça não foi barata, ela custou o preço do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a fim de que te comprou, e você não é mais vós, o teu corpo não é mais vós. Minha boca e meu coração adora, mas ele quer o dedo, quer a unha, quer o braço, quer o antebraço. Por quê, Peter? A minha mão louva ele, a minha boca louva ele, a minha mente louva ele, as minhas pernas louva ele, a minha vida é para ele. Oh meu Deus do céu, é esse Jesus que dentro dessa circunstância então é nos oferecido, e esta graça é mencionada por Paulo, a carta de Tito, no capítulo de número 2 e versículo de número 11. Ele diz dessa forma: a graça do Senhor há de ser manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Não é só para os judeus, não é só para os gregos, não é só para os romanos, mas é para todos aqueles que creem com a tua boca, confessar com a tua boca e crer com o teu coração. Romanos capítulo 10, versículo 3. A principalidade da realidade da graça é oferecer a todos, independente da classe social, se é A, se é B, se é C. Ele não olha para isso. Por quê, Peter? Porque lá na cruz do Calvário, ele nivelou todo mundo do mesmo tamanho. Na horizontal todo mundo é igual, na vertical só ele é rei, só ele é pastor, só ele é senhor, só ele é adorado, e a glória é para ele. Então, dentro dessa circunstância, ele nos igualou a uma condição de servo, de filho, de amigo e de discípulo. Eu amo esse Jesus, porque é Jesus então que no capítulo de número 4 de Lucas, ele é levado ao deserto para ser provado em 4 coisas em que essa sociedade está caindo, e ele resistiu ao deserto. Peter, eu quero pregar, mas eu não quero deserto. Quero cantar, mas eu não quero deserto. Quero subir para o céu, mas eu não quero deserto. Vamos lá? Moisés foi para o deserto, João Batista foi para o deserto, Jesus foi para o deserto, e só você, o bonitinho, quer fazer missão, mas não quer deserto. Deserto é Deus tirar de ti o que está sobrando para te dar o que você ainda não tem. Eu amo esse Jesus. Ministério não começa com multidão, ministério começa solitário com Cristo e no deserto. Oh, remanduri, canduri, calabaragá. Por que, Peter, Deus não usa ninguém para uma multidão sem antes feri-lo e primeiro provar no deserto? Onde está? Na Bíblia. Ezequiel, eu vou te ferir. Como assim, Deus? Vou arrancar o brilho da tua alma e a alegria do teu coração, e também o brilho dos seus olhos. Não fará luto, não poderá ter um enterro justo, e também terá que permanecer na minha presença. Ele disse dessa forma: Deus falou comigo pela manhã, e à tarde recebeu a notícia que a esposa e filhos morreram em Jerusalém, e ele estava dentro da Babilônia. Mas quando eu observo, ele quer parar, ele quer desistir, ele quer voltar para trás, mas ele acrescenta dizendo: mas as mãos do Senhor é forte e me atrai até a tua presença. Eu quero parar, ele não deixa. Eu quero cair, ele não deixa. Eu quero voltar, ele não deixa. Peter, o que você quer dizer? Irmão, andar com Cristo, ele quebra a ponte, não tem como voltar. É só ir para frente. Lá mando que mandaragai. Eu amo esse Jesus. Esse Jesus, ele resiste uma crise de identidade, pão sem trabalho, reino sem conquista e ministério sem honra. É esse Jesus que o diabo chega nele e diz: se tu és filho de Deus, depois de 40 dias, porque ele não teve coragem de passar na frente de Jesus um retiro da tua espiritualidade, mas se apresentou a Cristo na necessidade da tua carne. Aí quando Jesus tem fome, ele diz: opa, estou aqui. Ele sempre vai te tentar na necessidade da tua carne e não no retiro da tua espiritualidade, irmão. Eu costumo dizer que a oração tem que nos acompanhar antes, durante e pós.
e todos os dias. Como assim, Peter? Quem ora antes é dependência. Quem ora durante é guerra. Quem ora pós é gratidão. Mas quem ora todo dia é comunhão. Então você tem que entender essa realidade. Que dentro dessa circunstância é este Cristo que está imbuído dentro de uma relação de oração, porque Marcos capítulo 1, versículo 35, ele ora. Lucas capítulo 22, ele ora sempre. Lucas capítulo 11, versículo de número 1, ele ora e chama a atenção daqueles que estão lhe observando, pedindo para aprender a orar. Mas quando eu observo que nenhuma missão, nenhum evangelismo, nenhum ministério, nada começa sem oração, eu vejo que pessoas que levantam com talento, mas sem graça, é porque tem talento, mas perdeu o caráter e não tem intimidade com o Senhor. Mas Deus não massageia talento suportando pessoas que não têm comunhão com Ele. E esse Cristo, quando vence o deserto, é levado a Nazaré, rejeitado em Nazaré, onde Ele situasse e criou-se e cresceu, Ele literalmente habita agora em Cafarnaum. Esse Jesus Cristo, que quando pegaram uma pedra, a multidão para ali apedrejar, ele se retirou de Nazaré. Mas esse Jesus é maravilhoso. Ele não iniciou nada sozinho, mas sempre começou de forma coletiva e não de forma singular. Este Cristo, ele mesmo conheceu, sabe aquele o Pedrão que todo mundo conhece? Ele conheceu não por voluntariedade, mas por apresentação. E quem apresentou este Pedro, Simão agora, foi literalmente o teu irmão André, em João capítulo de número 1, a partir do versículo de número 38. André não tem evangelho de André. André não tem carta de André. André não tem multidão para pregar. André, ele não prega, ele não canta. André, ele não é um membro visível, exterior. André não tem o talento de Pedro, nem de João, nem de Tiago. André, ele literalmente é aquele que fica nos bastidores, mas eu amo André, porque André não tem mãos vazias, ele não prega, não canta, não está na banda, não aparece no banner, mas é ele que sempre apresenta uma alma para Jesus e nunca vem para a igreja sozinho e sempre apresenta uma vida para Jesus conhecer. Nós estamos precisando de André na missão, que não é burocrático, não é sistemático, não é lógico, mas literalmente ele observa a multidão, que quando Filipe, na tua racionalidade, está dizendo que 200 denários de pães de trabalho não será suficiente para alimentar a multidão, André não abre a boca. Ele sai no meio da multidão, ele não tem pão, mas acha quem tem. Ele não tem peixe, mas acha quem tem. Apresentou para Jesus e falou: Jesus, está aqui esse menino, não tenho o que ele tem, mas também não posso fazer o que o Senhor pode. Ele tem o que você precisa e o Senhor pode fazer o que ele não pode. Oh meu Deus do céu, Alamanduricandaragairosséria. Nós estamos precisando de André, que não tem ciúmes e nem vaidade na obra, mas sempre apresenta alguém que tem a capacidade para Deus usar, para fazer e multiplicar. Eu estou tentando devagar, irmão, faz 2 semanas que eu fiz uma cirurgia, ela ainda está aqui me matando. Mas em si, vamos lá, esse Jesus literalmente está dentro dessa realidade. Jesus, em Mateus capítulo de número 4, verso de número 18, a também 21, ele chamou e convocou este André, este Simão, este João e este Tiago. Mas Lucas capítulo 6 nos dá os detalhes. Jesus Cristo não foi decidir de forma natural o que é espiritual. Ele não há de chamar aqueles que irão também fazer discípulos sem literalmente consultar o Pai. Capítulo 6 de Lucas descreve que ele passou a noite inteira no monte orando ao Pai para chamar discípulos e também apóstolos. Discípulos é aprendizes, apóstolos é enviados, não tem nada mais do que isso, tá? Apóstolo é enviado, não tem nada a ver com arcanjo, semideus, aquele, não, é só enviado. Mas o discípulo é aquele que observa, aquele que imita, aquele que ouve, aquele que reproduz, aquele que literalmente é um seguidor de Cristo. Aí por isso que eu entendi as palavras de Paulo: sejam imitadores de mim, assim também como eu sou de Cristo. Então a ideia do discipulado é aquele que está discipulando o discípulo, é literalmente também seguir aquele que é o mestre, que ensinou a ele literalmente a reproduzir o que o Cristo
Cristo lhe estabeleceu como um padrão. Irmão, não existe deformação, existe padrão. Discipular literalmente é ensinar. Voltamos então para o capítulo de número 28, verso de número 19 e 20. No 19 está dizendo ensinai, no 20 está dizendo ensinando-as. Aqui tem duas palavras gregas distintas. A primeira está dizendo ensinai, informa, informação, conhecimento, compartilhamento, falar aquilo que Cristo falou. E a segunda está dizendo formação. Primeira, informação. Segunda, formação. Quem forma, forma. Quem forma, forma. Quem forma, forma. Mas não forma para si, mas forma para o reino. O ensinamento, eu observo isso, está implícito numa informação não canalizada, mas distribuída. Aquele que diz que tem a informação, mas não compartilha e se diz mestre, na verdade não é. Ele é um ignorante bem informado. Mas Jesus não. Ele é a verdadeira sabedoria. Oh meu Deus do céu, a fonte da sabedoria, mas compartilha, informa para formar, para aqueles que estão formados possa informar. Vou voltar. Jesus informa para formar, para aqueles que estão formados a informar. Eu amo esse Jesus. Jesus te informou, formou para você informar, para continuar formando discípulos para Ele, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. A teologia básica do Senhor Jesus Cristo está implícita então em algumas realidades sobre 4 pilares. Vinde a mim, ficai comigo, aprendei de mim, depois ide. Pode vir do jeito que chegou. Ah, Peter, então está tudo bem? Você vai vir do jeito que chegou, mas não vai permanecer do jeito que você chegou. Por que, Peter? Porque não seria evangelho se você permanecesse na mesma condição em que você chegou. Chega sujo, Ele te lava. Chega imundo, Ele te limpa. Segunda carta aos Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Isso é evangelho. Este evangelho começa com arrependimento, metanoia, a fim de que então pudesse mencionar uma mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude e mudança de curso. Eu gosto dessa mudança de curso, porque o curso e o destino era inferno. A mudança do curso leva para o céu. Mudança da rota não é improviso, mas é literalmente salvação. Por quê? Porque o Deus que formou, pecado deformou. O Cristo que reformou, o Espírito transformou. Aí Ele olhou para mim e para você, colocou aqui dentro dessa igreja, no bairro Ricão. Só é bairro de rico aqui, né, irmão? Por isso Ricão. A fim de que Jesus literalmente te trouxe aqui, para que você literalmente compreendesse o seu destino sem Ele era inferno. Agora, oh meu Deus, o seu destino com Ele é o céu. Mudou a rota da tua vida, oh meu Deus do céu. Tudo que era para fruto do mal, do desgosto, agora é para glorificação do... Aí não fica chateado quando alguém olha para você e diz, quem te viu e quem te... Porque quando te viu, estava indo rumo ao inferno, sem forma, sem simetria e vazio. Agora quem te viu de novo está espantado, porque você é um cidadão dos céus, tem identidade de Cristo, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado pelo Espírito e com uma promessa de morar numa mansão celeste. Oramando heleregue assubi aragá. Formação sem formação, literalmente é volátil, ministério caído. Formação com informação é ministério capacitado para resistir, multiplicar, guerrear e enfrentar. Esse Jesus literalmente chamou esses 12 para continuar uma obra, multiplicar aquilo que Jesus inicia. Vamos lá? Então, se o primeiro ponto da teologia básica de Cristo é um ponto de chegada, pode vir. O quarto ponto é um ponto de partida, mas tem 2 pontos no meio aqui. Então, vinde a mim, ficai comigo e aprendei de mim. O Cristo que
permite que você chega e que se apresenta como graça, também te convida a ficar. Quem fica e experimenta de Cristo não se acostuma mais com o diabo. Quem experimenta da mesa de Cristo não quer comer o pão que o diabo amassou. Quem experimenta do Espírito não mais quer a frieza de uma solidão depreciatória. Então ele está dizendo, fica comigo. Porque quem fica com ele ganha 3 características: o brilho de Cristo, o cheiro de Cristo, o estilo de Cristo. Ah, meu Deus do céu. Quem fica com ele, desaparece você e aparece ele em você. Eu amo esse Jesus. Por quê, Peter? Porque quando temos o brilho de Cristo, o cheiro de Cristo, o estilo de Cristo, já não seguimos mais uma treva nem um estilo do mundo que lhe apague, te deprecie, te coloca a tua moral lá embaixo. Mas quando você fica com ele, literalmente, ele te tira de um relacionamento de esquina, para de o mundo te chamar de esquema, e agora ele te traz para o altar e te chama de noiva do Cordeiro, lavada, remida, santificada, purificada. Quem fica com ele, oh glória, compreende que ele é Emanuel. Vou repetir o que eu disse aqui quando eu vim aqui. Eu acordo com ele, eu tomo café com ele, eu almoço com ele, eu trabalho com ele, eu dou carona para ele, ele me coloca para dormir, mas não dorme. Quando eu acordo, ele já está lá na cabeceira da minha cama, me esperando. O nome dele é Emanuel, ele é Deus conosco. O ficar com ele é assumir também a realidade de servo, de discípulo, ele ser elevado a um grau de amigo. Esse Jesus, então, que se coloca dentro dessa realidade de ficar, ele diz, aprendei de mim. Você aprende ouvindo, aprende fazendo, aprende observando, aprende literalmente praticando. E Jesus está dizendo, já que a melhor forma de aprender é fazer, então vocês me imitam aquilo que eu estou fazendo. Então a teologia de Cristo é dinâmica, é prática, porque o reino dele também é dinâmico, é prático e rápido, irmão. Para de burocratizar aquilo que o Senhor Jesus instituiu como dinamismo, não como burocracia. Ah, mas eu acho, então, 31 mil versículos, não tem nem a minha nem a tua opinião aqui dentro não, só tem a palavra de Deus como ela é. Então, dentro dessa realidade, nós temos que observar que o checklist, o padrão de Deus e Cristo, está dentro de uma realidade de campo, quando não casa, quando não monte, quando não Jordão, quando não em festa, quando não um a um, quando não é esse Jesus, que a teu dinamismo literalmente é imbuído pela tua multiforme da graça, que com Levi, chamado Mateus, ele não precisou de 30, 40, 50 minutos ou 1 hora para convencer um pecador do seu pecado, ele só precisou de uma palavra, segue-me, e saiu andando. Como assim, Jesus? Você não colocou nenhuma oratória ali, numa introdução, nenhuma exegese? Não, é porque eu sou a graça, sou salvação, sou irresistível. Oh meu Deus do céu, é essa graça que chegou na tua vida, oh aleluia, quebrou tuas defesas, arrancou tudo aquilo que te amarrava, e hoje você está aqui dizendo que é filho de Deus. Oh glória, eu amo esse Jesus. É esse Jesus que dentro dessa circunstância estão com pessoas imperfeitas. Pedro, impossível. Judas, ladrão, roubava a tesouraria do Senhor Jesus Cristo. Tomé, oscilante da fé. João e Tiago, literalmente, eles eram bipolares, autotemperamentais. Essa era a igreja de Jesus, que Jesus pastoreava pessoalmente e chamou para eles fazer discípulos. Peter, que loucura é essa? Não é loucura não, era a igreja de Jesus Cristo. Aí você está aqui do lado do um, do lado do outro, que você muitas das vezes não compreende ele, e não entende porque ele é meio coisado assim, mas você vai compreender. O que falta nele tem em você, o que falta em você tem nele, o que falta nos dois tem em Cristo Jesus. É esse Jesus, que quando você quiser uma igreja perfeita, você não vai achar, porque quando você se assentar em uma, você vai descobrir que o defeito dessa igreja é você, mas que o perfeito dessa igreja é Jesus Cristo, o Nazareno. Eu amo esse Jesus. No meu serviço, trabalho em área de tecnologia, o pessoal, ô Peter, por que você é assim, mas não deveria ser assado? Eu falei, não sou frango de padaria. Eu estou em processo de melhoria.
Como assim, Peter? Eu confesso, tipo sanguíneo, um pouco estourado, mas sendo tratado pela graça, inconformado com a injustiça, mas o Senhor Jesus literalmente tem trabalhado no Filipenses 1,6. Como assim, Peter? Aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus? Só assim, vou ficar assim, vou permanecer assim? Não. A graça é especialista em mudar temperamento para ser útil ao reino. Quem está dizendo? A Bíblia. Lucas capítulo 9. João e Tiago chegam em Samaria, pedindo hospedagem para ele, para os discípulos e para Jesus, mas vendo que seus rostos, o destino era Jerusalém, negaram. Os moços estavam calmos, irmão. Quando disseram não para eles, eles ficaram bravos, por isso bipolar. Chegaram em Jesus e disse: Jesus, o senhor quer que nós oramos, manda fogo do céu e mata o samaritano? Oração sem graça pede vingança. Oração sem graça pede morte. Oração sem graça pede para que o Senhor venha exterminar. Aí Jesus não exclui eles e nem mata o samaritano. Fala assim: calma, eu não vim para matar as almas dos homens, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então a rejeição de uma vida abundante não é a ausência do convite de ser abundante. A rejeição veio de mim que não quis aceitar. Mas Jesus veio te dar uma vida abundante. Dado esta verdade, eles são tratados em Atos capítulo de número 8, João e Filipe está indo à mesma cidade. Ô João, quem vai morrer hoje? Não, ninguém vai morrer hoje não. O que você vai fazer lá em Samaria? Vai matar alguém? Também não. O que vai fazer lá? Vou orar para que o Espírito Santo do Senhor desça, sele eles. O que aconteceu contigo, João? A graça mudou o conteúdo da minha oração. Irmão, Jesus sabe mudar o teu temperamento. Jesus sabe mudar também a tua realidade. Não, ninguém permanece assim, fica assim, porque Ele é o oleiro e você é o vaso. Ele sabe muito bem aonde deve quebrar e refazer em você, para que você seja útil na casa do oleiro. Eu amo esse Jesus. É esse Jesus que, imbuído de poder, no capítulo de número 28, versículo de número 18, pós a sua ressurreição, ele está dizendo assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Poder no céu e na terra. Autoridade para evangelizar, autoridade para curar, autoridade para libertar, autoridade para restaurar, autoridade. A autoridade desse Cristo está exemplificada quando Jesus Cristo atravessou o mar de Tiberíades em tempestade e encontrou em Gadara o gadareno que estava com legião em seu corpo, que Jesus chega e ele corre saindo dos sepulcros e das montanhas, se prostrou diante de Cristo e diz, adorando e dizendo: o que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Pedindo autorização para se retirar e entrar na manada de porcos. Jesus pergunta a ele: qual é o teu nome? Identidade. Como que é a resposta? Somos muitos, quantidade. Aquele moço não conseguiria reconhecer-se em si dentro daquela realidade. Ele não conseguia identificar a tua identidade. Ele só respondia por quantidade, que quem falava por ele era legiões. Então Jesus liberta-o, restaura, porque a tua vida até então estava nos sepulcros, se flagelando, uivando como um animal e literalmente quebrando cadeias. A tua família, a última vez que ele viu, foi em estado precário e vergonha. Quando ele é liberto, cai na tua consciência, ele diz a Jesus: eu quero te seguir. Jesus não dá um ministério sem antes restaurar a tua família. Jesus não chama para o campo sem antes devolver a tua família. Jesus não leva para a batalha sem antes levar ele para o conforto da tua casa. Por que, Peter? Cristo é o que restaura a família, é o que coloca e constitui família, é o que literalmente protege família, e é o que estabelece família como literalmente a principal instituição sagrada dessa terra, que é a família. Jesus olha para ele e fala: o momento para ti não é missão, o momento para ti é restauração, o momento para ti não é campo, o momento para ti é casa. Vou te devolver a tua família, a tua esposa e teus filhos. Jesus está dizendo hoje aqui para você que ele há de restaurar a tua casa
casa, aleluia. E é Ele que será Senhor e Rei da tua vida. Eu amo esse Jesus. E depois Ele te vocaciona. Primeiro Ele te devolve para toda a vizinhança ver que Jesus Cristo restaura casamento, que Jesus Cristo restaura a família, que Jesus Cristo restaura esposo, que Jesus Cristo restaura filho. Eu quero dar uma notícia para mães aqui: os teus filhos podem fugir dos seus olhos, mas não conseguem escapar da tua oração. Deus ainda responde a oração. Esse Jesus, que literalmente tem poder, tem virtude, como Lucas 5,17 descreve, que estava com ele a virtude do Espírito para curar, é ele agora, que está dizendo a eles dessa forma: portanto, ide, ensinai, informação. Quem pode repetir? Informação. Não guarde a informação para você, compartilhe com todos que estão ao redor de você. É tão bonito isso, que eu fiquei internado uma semana, e quando me transferiram de uma ala do hospital para outra ala do mesmo hospital, me levaram na maca, e eu estava com a Bíblia King James do meu lado, e eu confesso, irmão, nunca tinha passado por cirurgia, eu estava morrendo de medo. Falei, Jesus do céu. Aí falaram para mim, ó, anestesia geral. Eu falei, pronto, não vou poder nem ver. Aí eu falei, não vou ver, mas vou perguntar o nome de todo mundo. Vocês podem me apagar, mas não conseguem fazer eu esquecer quem colocou a mão em mim. Qual é o teu nome? Fulano. E o teu nome? E o teu? Eu vou te operar, seu nome. Ah, estou olhando para você. Colocaram a máscara em mim, virei para a enfermeira, esse é o momento que eu apago? Ela, mas eu não vou esquecer, daqui a pouco eu acordo. E o moço que estava levando a maca, ele ficou olhando para a minha Bíblia e falou, King James, sim, eu gosto dessa. Eu falei, muito boa. Você gosta da Bíblia? Eu gosto. Quanto você tem? Eu tenho essa, tenho essa, tenho essa. Eu falei, de qual igreja que é? Eu já fui dessa, daquela e daquela. Eu falei, mas você ama o dono da Bíblia? Aí ele, eu amo. Falei, porque ter por amuleto e sem prática de vida é uma realidade ilusória que te coloca dentro de um conforto que te leva para o inferno dizendo que você está confortável, dizendo que tem Cristo. Ele olhou para mim, você vai ser operado mesmo? Eu falei, sim. Vou. Mas é esse Jesus, que tempo e fora de tempo, hoje pela manhã, a minha podóloga, conheci ela hoje, minha esposa marcou, desci, sentei. Ela falou, prazer, eu falei, prazer. Meu nome é Maria, meu nome é Peter. Daqui a pouco Jesus entrou na conversa. Quando Jesus entrou na conversa, ela, estou terminando, eu falei, não, pode ir lentamente aí que eu estou com tempo, porque Jesus chegou hoje aqui. Aleluia. Ela olhou para mim, eu falei, você sabia que eu tenho um filho de quase 4 anos de idade? Ela, sim, não. Eu falei, então esse meu filho, Jesus fez um milagre na vida dele. E comecei a falar do que Jesus é capaz de fazer. O olho daquela moça foi enchendo de lágrima. Ela falou, terminei. Eu falei, eu também. Jesus só iniciou na tua vida hoje. E saí daqui. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus quer que você brilha, a fim de que não usurpa a glória e o há de terminar. Mateus capítulo 5, versículo de número 16, descreve dessa forma, que brilhe as vossas luzes diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, mas glorifiquem ao vosso Pai que está no... Brilha, jovem, brilha, irmão, brilha, irmã. Não é artista isto, é literalmente brilhar, para que vejam as vossas boas obras. Ele não tem problema em fazer você brilhar, mas ele tem problema em dividir glória. A glória é dele, mas canta, brilha, mas a glória é dele. Prega, brilha, mas a glória é dele. Trabalha, brilha, mas a glória é dele. Seja o melhor no que você faz, mas a glória é dele. Faça com que todo mundo veja o Cristo que capacitou a tua vida a glorificar o nome dele. Nós estamos cheios de maus exemplos e Deus quer bons exemplos hoje aqui, a fim de que possam ir ensinando, informando e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito.
Então, se este é o meu ofício, a maior responsabilidade que eu tenho não é aparecer, é servir para que possa fazer alguém crescer. Eu amo esse Jesus. Então, ensinando-as formação, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação do... Cutuca alguém do teu lado e fala: Cristo só está com quem cumpre o id. É esse o texto que está dizendo aqui. Ele está contigo no id na tua faculdade, no id no teu trabalho, no id no teu serviço, no id em todos os lugares em que você passar. Ser cristão não é ser marrento com a cara de militar dizendo para o padeiro: me dá um pão em nome de Jesus, devorador. Não. Ser cristão é carregar um sorriso no rosto, a felicidade no peito e a alegria de poder dizer que vamos para o céu. Eu termino. A minha falecida avó, vó Jurandir, mãe da minha tia, mãe da minha mãe e minha avó, crente, irmão, me colocava debaixo do braço dela, a fim de que eu dormia do lado dela quando era pequeno, e ela cantava para mim e ficava com o dedo. Eu não tinha piolho não, mas ela ficava matando, não era? Ela ficava assim. Minha mãe vinha, ela: deixa o menino. Crescemos, ministramos. A última vez que eu a vi, ela segurou na minha mão, no meu braço, entrou debaixo dos meus ombros, segurou meu irmão, ficou no meio de nós dois. A lágrima começou a descer do rosto dela. Ela disse: filhos, nunca para de pregar o evangelho e nunca deixa de viver. E ela começou a cantar o hino da harpa cristã. Ela olhou para mim, para o Peterson, e falou: a avó tem o maior orgulho de ir para a igreja e ouvir dizer que vocês falam de Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo, Ele quer que você se apoie na base que é Ele, mas que você se motive, nem que seja por uma fé de uma geração de ferro que vai acabar, já está acabando. E o maior medo e receio da minha vida é que estamos perdendo a geração de ferro e estamos chegando na geração de porcelana. Tudo quebra, tudo reclama, tudo desvia, tudo tem frescura na vida. Mas a geração de ferro, com chuva ou sem chuva, ia para a igreja, dando glória, com menos condição que eu e você tem hoje, mas estava com um sorriso no rosto, dizendo: se Cristo comigo vai, eu... lá é barraço. Fica de pé. Fecha seus olhos. Tem um hino que diz: sei que estás aqui, Senhor. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me... A vitória vem, mesmo que...
pois tu és. Tu és fiel, Senhor, eu sei. Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus. Ora galamacho. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. A minha oferta eu. O que você tem para oferecer para Ele aqui hoje? Espírito Santo de Deus, convence o pecador do seu pecado agora. A tua palavra foi pregada, Senhor. Espírito Santo de Deus, entra neste coração agora. Abrace esta alma agora. Jesus, o seu amor é infinitamente maior. Alabai cori conderia shuriririri galagassalarga suriririri galagassurerererererere barabassuririara. A vitória vem mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é o fim, aleluia. Pois tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Ele tem guardado o teu filho, Ele tem guardado a tua casa, Ele tem guardado a tua família, Ele tem guardado a tua vida. Ele é fiel. Ele tem abraçado a tua vida hoje aqui. Lá e coricando bilgioda da suiniririririandaraga. E ainda que eu não, aleluia, permaneces assim, fiel, Senhor, fiel. Jesus está abraçando uma alma aqui. Fiel, Senhor, meu Deus. Antes de eu convidar a primeira alma que você quer reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador, os meios, os princípios e os fins são tudo coordenado pelo Senhor Jesus. No carro, a caminho daqui com a minha tia, nós falávamos: olha, acho que faz 10, 11 anos que nós não passa aqui por correria, pregação e tudo mais. E hoje o Senhor calhou de agendarmos e estarmos aqui. E tia, Jesus manda te dizer desta forma: fui eu que marquei o encontro contigo hoje aqui nesta noite. Fui eu que fui te buscar na porta da tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Não era nem para mim estar aqui, era para mim cancelar as agendas e não pregar por causa da cirurgia. Mas o Senhor, Ele movimentou tudo isso para te dizer: eu te amo. Eu te amo desde o ventre da tua mãe. Eu entreguei um dom à tua boca, entreguei um dom à tua vida, que ele está enterrado. Diz o Senhor para ti: quando eu vier, o que apresentará perante as minhas mãos?
Não sou eu que estou cuidando dos teus, da sua casa, e também estou cuidando daquele que ficou. Não sou eu, Deus, que trabalho, que quebro, coloco e refaço. Não sou eu, Deus, que pego o temperamento e coloco no eixo. Sou eu, Deus, o teu noivo, o teu marido, o teu pai. Sou eu, Deus, que tenho te guardado a tua saúde. Sou eu, Deus, que tenho te livrado, tenho guardado da planta do pé até o alto da tua cabeça. E sou eu, Deus, que estou dizendo para ti, assim como eu disse para Ezequias: acrescenta os seus dias de vida. Eu entro dentro da tua família, entro no teu lar, entro nos teus filhos. Eu comecei uma obra na vida de um dos teus, e sou eu, Deus, que vou completar. Verá com os teus olhos a prosperidade e a mudança. Mas sou eu, Deus, que te dou um abraço hoje, porque a tua alma está clamando por um abraço e o teu coração está clamando por um aconchego. Eu, Jesus, te abraço porque te amo. Eu preciso de uma irmã que abrace esta minha tia aqui. Alabaragai, oremindirigaragai. Eu quero convidar a primeira alma que você quer reatar amizade com Deus aqui hoje, que você está afastado do caminho do Senhor. Peter, ainda não é meu tempo. Se não fosse seu tempo, nem aqui você estaria em outro lugar. É tanto teu tempo, é tanta tua hora que Jesus te trouxe aqui, e Ele está dizendo: eis que sua porta e bate. Quem ouvir e abrir, entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Cadê a primeira alma? Se você está do lado dessa pessoa, você tem o mesmo espírito de André. Você não prega, não canta, mas você apresenta uma alma. Você pode dizer para essa vida: Jesus está te chamando lá na frente. Cadê a primeira alma? Cadê a primeira alma? Com a mão levantada, que vai sair do teu lugar e vai reatar uma amizade com o Pai, vai deixar Ele escrever o teu nome no livro da vida. Uma oportunidade. Cadê você? Você quer reatar uma amizade com o Senhor, quer deixar que Ele escreva o teu nome no livro da vida. E aonde você quer morar? Com Deus na eternidade nos céus, ou no inferno sem Deus e atormentada a tua alma? Duas oportunidades, na minha direita ou na minha esquerda. Cadê a primeira alma? Jesus te ama. Há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o final deles leva à morte. Bebida, balada, droga, parece ser perfeito, mas isso mata. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceira e última oportunidade. Corra que ainda dá tempo. Cadê você? A primeira alma. Na minha direita, na minha esquerda. Jesus te ama. Jesus te chama. Ele quer teu bem. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, e Ele tudo fará. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tudo fará. Peter, vai valer a pena? Já valeu. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vive. É Jesus Cristo Nazareno. Se houver, corra, corra. Peter, por que você insiste? Porque da igreja para o mundo é um passo, do mundo para a igreja é uma guerra. Jesus te chama, Jesus te ama. Enquanto o Espírito Santo de Deus te convence, eu vou passar e devolver o microfone ao anjo da igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade. Conamp Missões. ADPERUS Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.